que fazemos o que fazemos? Por que trabalhamos com o que trabalhamos? Você tem um propósito? Qual é o seu propósito? Olá, eu sou a Júlia Duarte, seja bem-vinda ao meu canal. Aqui eu falo sobre Mindfulness e Psicologia Positiva. Se você chegou agora, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Toda quinta-feira eu vou lançar um vídeo novo, o primeiro foi na última semana. E o primeiro vídeo foi sobre otimismo. E entre as dicas que eu dei para a gente poder ter uma postura mais otimista, uma delas era justamente a gente ter um propósito, a gente saber aonde a gente queria chegar. Então hoje eu resolvi trazer para vocês justamente esse tema de propósito. Bom, antes de tudo eu quero indicar alguns livros que me ajudaram nessa busca. Um deles é O Propósito, o nome é só Propósito, é do Prem Baba. Esse livro é fantástico. E outro livro também que eu adoro é esse aqui, do Mário Sérgio Cortella, que se chama justamente Por que Fazemos o que Fazemos? Aflições vitais sobre trabalho, carreira e realização. Bom, o Mário Sérgio Cortella, inclusive, nesse livro, ele define como propósito as razões pelas quais eu faço o que eu faço e as razões pelas quais eu deixo de fazer o que eu deixo de fazer. Propósito, em latim, quer dizer aquilo que eu coloco adiante, aquilo que me move. E acho que hoje, assim, cada vez mais a vida com propósito, ela tem sido mais buscada. As pessoas, elas querem hoje muito mais essa vida com propósito do que uma vida focada na mera realização material. É claro que, isso vai primeiro a gente quer garantir o sustento, que é o básico, as condições para a gente poder sobreviver. Mas depois que a gente acaba percebendo que depois que a gente já tem essas condições, principalmente, a gente percebe que a gente fazer todos os dias uma coisa, uma profissão, não tem dinheiro que compre essa rotina que a gente não gosta, essa rotina que a gente se sente preso, essa rotina que a gente não faz as coisas com propósito. Então é nesse contexto que a vida com propósito tem sido cada vez mais buscada, e essa inclusive é uma busca pessoal muito grande minha. Já tem muito tempo que eu venho nesse caminho. Eu fiz uma transição de carreira, como alguns de vocês sabem. Se vocês quiserem, inclusive, eu posso fazer um vídeo especialmente sobre a minha transição de carreira. Se vocês quiserem, comentem aqui se alguém estiver passando por esse caminho. Mas fato é que antes de trabalhar com Mindfulness, eu fiz essa transição de carreira justamente pela busca por propósito. Porque eu queria o indivíduo, onde eu incluo, a gente busca cada vez mais o reconhecimento. E quando eu falo em reconhecimento, eu não estou falando de reconhecimento externo. Eu estou falando de reconhecimento principalmente interno. Da gente se reconhecer, da gente sentir orgulho, da gente acreditar naquilo que a gente faz. Hoje, quando eu penso em propósito, eu penso em olhos que brilham, eu penso em fazer coisas que fazem a gente realmente ficar assim com os olhos brilhando de felicidade, de animação. Isso pra mim tá muito ligado com a gente tá nesse caminho do propósito. Bom, essa minha busca pessoal, ela começou quando eu li justamente esse livro do Prem Baba para vocês, que chamava Propósito. E eu já estava meio insatisfeita com a minha carreira. E aí eu li esse livro, e esse livro tinha uma pergunta que ecoou na minha mente por muito tempo, que era: se você não precisasse de dinheiro, o que você faria? E assim, aquilo pra mim ficou realmente buscando uma resposta, e uma resposta profunda. Então foi uma reflexão que eu fiz por muito tempo. E se você tá buscando esse propósito, eu acho que essa é uma pergunta que a gente pode se fazer, Se você não precisasse de dinheiro, se a gente não tivesse que correr atrás, dessa forma financeira para poder se manter, o que você faria? Uma coisa que você faria mesmo se você não recebesse nenhum dinheiro, simplesmente por prazer, que você faria todos os dias. Bom, tem uma
no filme da Alice, do País das Maravilhas, né? Tem uma hora que ela tá meio perdida e aí o gato fala com ela que se ela não sabe o que ela quer, qualquer caminho serve. E é justamente assim, né? Muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer e aí qualquer caminho serve. E a gente, muitas vezes, quando a gente não tem esse propósito bem definido, a gente vai seguindo caminhos que não condizem com os nossos desejos. A gente segue muitas vezes caminho que a nossa família gostaria que a gente seguisse, caminho que a sociedade gostaria que a gente seguisse, que os nossos superiores hierárquicos gostariam que a gente seguisse, e até os nossos amigos. Podem ser pessoas que querem assim o nosso bem, mas elas querem por meio da visão delas. Então, o que elas querem pra gente nunca vai ser aquilo que tá condizendo exatamente com o que tá condizendo com a gente. Essa busca por propósito, ela é muito individual. E claro, assim, né, que muitas pessoas à nossa volta podem nos auxiliar, muitas coisas que a gente ouve podem fazer sentido pra gente, mas eu acho que a busca por propósito não é um fato isolado. A busca por propósito é um processo que envolve inúmeros caminhos, e um desses caminhos é, sem dúvida, silenciar as vozes externas. Isso é algo que o Mindfulness me ajuda muito, me ajudou, né, na época que eu estava justamente por essa busca com uma vida com mais propósito, porque se a gente está o tempo inteiro ouvindo as vozes dos outros, ouvindo o que os outros têm a dizer pra gente, a gente não se ouve. Não tem espaço pra gente, né? Se a nossa cabeça ela tá o tempo inteiro assim, sendo inundada de informações, de projeções, de expectativas sobre nós mesmos, não tem espaço pra gente. E, então, acho que silenciar as vozes é um passo muito importante para essa busca por propósito, e uma forma maravilhosa da gente silenciar essas vozes, né, através da meditação, através do Mindfulness. E outra coisa que faz muito sentido nesse caminho por propósito é a busca pela essência, pelas coisas que nos trazem emoção. De novo, os olhos que brilham, as coisas que deixam a gente assim extremamente motivados. Quais são essas coisas? Então são perguntas que a gente tem que se fazer o tempo inteiro, né? Tem até uma ferramenta de autoconhecimento que se chama Ikigai. Se vocês já conhecem, vocês podem jogar no Google, que tem alguns testes para poder achar o seu Ikigai. E o Ikigai é justamente a união da paixão com a profissão, com a missão e com a vocação. E no meio disso tudo tá o Ikigai, juntando ali no que a gente é bom, quais são os nossos pontos fortes, as coisas que a gente faz bem e ao mesmo tempo as coisas que o mundo precisa, as coisas que a gente também recebe por elas, né, que a gente é pago para fazer. Então o Ikigai é uma junção disso, e o Ikigai fala sobre a harmonia entre a nossa vida e os nossos desejos, que é justamente o propósito, né, a harmonia entre essa vida com os nossos desejos. E muitas vezes a gente pode começar essa busca olhando para dentro. Eu acho que é a verdadeira saída para a gente poder descobrir qual que é esse propósito, começar de novo por dentro. E assim, a gente pode se lembrar das coisas que a gente fazia quando a gente era criança. Às vezes, quando a gente era criança, a gente gostava de brincar, de dar aula, que é o meu caso. Eu amava brincar de dar aula, eu ficava ali na lousa, dando aula para os meus aluninhos imaginários, para os meus amiguinhos de alunos. E hoje, assim, eu vejo que isso está totalmente relacionado com o meu propósito, que é de compartilhar conhecimento. É algo que eu sinto muito prazer em fazer. Então, a gente se perguntar, e às vezes coisas que a gente esqueceu, coisas que a gente gostava e que a gente cresceu, né, depois, ou ali, né, quando a gente era criança, ou então ali quando a gente era adolescente, coisas que a gente gostava e que não nos foram estimuladas, né, porque tem muito isso, de que você tem que fazer aquelas profissões que vão te dar dinheiro, aquelas profissões que, né, que você
que você vai ter um retorno financeiro, mas a gente acaba descobrindo que se a gente não faz aquilo que é a nossa missão, o retorno financeiro, no final das contas, ele pode não compensar. E eu falo pode porque isso vai do valor de cada um, né? Todos nós temos algumas virtudes de caráter e valores, e dentro desses valores tem o que é importante para cada um. Então, tem pessoas que a estabilidade é muito importante. Então, para essa pessoa, tudo bem, né? Seguir essas carreiras que são as carreiras mais estáveis, porque esse valor é muito forte para essa pessoa. Mas tem outra pessoa que tem um valor muito forte de liberdade, que é um caso meu. Então, assim, para essa pessoa, a carreira ideal vai ser outra. Então, é muito importante a gente buscar quais são os nossos valores. A forma que eu fiz isso, antes da minha transição de carreira, né, eu fiz uma série de processos de autoconhecimento. Eu acho que essa busca por autoconhecimento é um processo assim muito desafiador, um processo que não acaba nunca, porque a todo tempo a gente pode se conhecer melhor. Isso é maravilhoso, assim. Então eu acho que primeiro as terapias são formas muito boas da gente poder se conhecer melhor. Além das terapias, eu fiz também um processo de coach profissional que me ajudou muito, e aí nesse processo trabalho com essas ferramentas dos valores, trabalho com essas ferramentas do Ikigai, pra gente poder achar ali qual que é o nosso, aquilo que a gente realmente quer fazer. Bom, essas são algumas das considerações que eu quero trazer para vocês hoje sobre propósito, e espero que tenha feito sentido para vocês. E eu acho assim muitíssimo importante falar. Cada um vai ter o seu processo. Então, se você está nessa busca, se você está nesse processo também, respeite seu tempo. Algumas chaves, elas demoram para cair na nossa vida, e às vezes a gente vai ter essas reflexões só quando a gente já, né, às vezes já tá numa profissão, e aí depois que a gente começa a pensar nisso, porque a gente é muito novo quando a gente entra numa faculdade, né? A gente é muito novo pra gente saber o que a gente quer fazer pro resto da vida, pensa bem. Então, esteja aberto e respeitando o seu processo, sabendo que isso não vai vir da noite pro dia. E, bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like, deixa aqui seu comentário e se inscreve no canal se ainda não tiver se inscrito. E se você quiser saber mais sobre transição de carreira, deixa aqui pra mim também, pode deixar sugestões.